E lá no nosso texto, no versículo 22, nos dá também o princípio aqui, né, da forma ordenada de uma assembleia. Se nós formos lá em Atos 15, 22, olha que interessante aqui a ordem, né, dos acontecimentos. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Nós vemos a ordem aqui, irmãos, que quem estava no concílio eram os apóstolos e os anciãos, os mais espirituais, os mais experimentados. Eles estavam no concílio, mas quando foram decidir, foram eles e a igreja, a assembleia, né? Então nos dá um princípio da ordem de como as coisas devem ser feitas nas assembleias, né? Na assembleia local. Ou seja, os irmãos de cuidado, né, tratam do assunto e levam a assembleia para que a assembleia toda em comunhão ligue, né, isso, decida isso com toda a assembleia, né? Então Deus faz as coisas em forma de ordem, né, ordenadas, para que nós possamos aprender como agir, né? Aqui não tem o clero, aqui não tem aquele que deu a decisão e os outros acataram. Foram os irmãos exercitados e depois a assembleia, né, decidiu isso juntos, com toda a assembleia. É muito importante, irmãos, né, para que não haja divisões, né, para que não hajam cismas, para que não haja ruptura e para que também não surja aquilo que na história da igreja sempre surgiu, que é o clero, que não é da vontade de Deus, né? Nós devemos aprender isso. E aí interessante que eles escrevem essa carta, né? E aí diz assim no 23, por intermédio deles, escreveram o seguinte, e aí eles vão começar o assunto agora desta carta, que foi, como o irmão disse, uma exortação que trouxe muita alegria para os santos que a leram. E aí ele vai dizer assim também no 27, que eles haviam enviado Judas e Silas, e vai dar para nós aqui também mais no princípio, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Isso aqui é aquele princípio, irmãos, que tudo deve ser feito por 2 ou 3 testemunhas, né? Deve ter sempre ter essas testemunhas fazendo. Por quê? Primeiro, que não é individual, a assembleia nunca é individual. E segundo, é que isso reforça o testemunho, né? Isso reforça aquilo que está sendo feito. Com os irmãos andando isso em concórdia, né? E aí no 28 fala assim, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Isso aqui também, irmãos, é importantíssimo. Eles haviam orado, eles haviam aprendido do Espírito Santo, né? Não era uma coisa que eles falaram, não, só veio em nós. Não. Primeiro o Espírito Santo testificou no coração de cada um deles. E isso, a questão prática de assembleia, é muito importante. Precisamos sempre esperar que o Espírito Santo nos confirme, nos traga paz, né? Se não há paz, se não há certeza, a gente não age, né? É natural, com as decisões de assembleia, ou também nas nossas vidas, né, nos nossos lares, trabalho, é natural a gente ser precipitados e querer resolver as coisas logo. E, às vezes algum irmão pediu o seu lugar à mesa, ou às vezes precisa tratar de algum assunto, e sempre há um irmão ou outro que fica mais acelerado, dizendo, e aí, mas a gente não vai decidir? E aí, mas, né, tem que ser logo, e a gente precisa tomar cuidado, porque é necessário que o Espírito Santo
esteja tratando em nossos corações para que todos estejam certos e todos estejam em paz, né? Não há tempo, não há data, há assuntos que eles podem se arrastar por meses, talvez até anos, mas é necessário que sejamos exercitados diante do Senhor, né? Esperar no Senhor não é cruzar os braços e dizer assim, não, não vamos fazer nada. Não é ser negligente, mas é esperar no Senhor. É sempre estar levando isso em oração, é sempre estar exercitando e lendo sobre o assunto, pedindo luz, né? Alguns irmãos falam assim, tá, eu não tenho a luz sobre o assunto. Mas a pergunta é, será que o irmão também buscou, né, na palavra, na literatura dos irmãos mais experimentados sobre o assunto? Né? Às vezes o irmão, não, ele está pensando em outras coisas, ele está ocupado com as coisas desse mundo e fala, mas eu não tenho a paz sobre esse assunto. Mas o irmão orou, pelo menos, né? Então, assim, é importante esse exercício. Eles oraram, eles entenderam que o Espírito Santo estava dizendo que não deveria colocar encargo algum sobre esses irmãos, e aí então eles colocaram primeiro o Espírito Santo e a nós, né? Então, que eles não iam impor o Espírito Santo e a nós, e não colocar encargo algum sobre eles, né? Que é o teor maior dessa carta que eles escreveram para eles. Que eu acho que era o que eles estavam esperando, essa resposta, né? Mas e aí? Né? Muito bom a saudação dos irmãos, muito bom saber que os irmãos estão de acordo no que estão fazendo, mas e aí? Devemos nos circuncidar ou não? Devemos guardar a lei de Moisés ou não? E aqui então vem a resposta para eles, e como nós dissemos, né? Quando é a voz do pastor, traz gozo e alegria ao coração. Quando é do mercenário, do falso, traz perturbação, né, e angústia.